Olá, vamos falar hoje sobre espaços confinados. Eu sou Renato Souza, consultor técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil. O objetivo é estabelecer requisitos mínimos para orientar, treinar, planejar, controlar e proteger os trabalhadores contra os riscos de entrada em espaço confinado e também estabelecer medidas para resgate de pessoas em situações de emergência. Então, algumas definições sobre espaços confinados. É importante entender que qualquer área que não projetada para ocupação contínua, que tenha meios limitados de entrada e saída e onde a ventilação existente é insuficiente para promover contaminantes perigosos e ou deficiência, também enriquecimento de oxigênio, que possa existir ou desenvolver. Então, dentro da segurança do trabalho em espaços confinados, através das normas regulamentadoras, o Ministério do Trabalho ele vai citando algumas normas, vai demonstrar atividades que podem existir em espaços confinados. E temos que atentar não somente para a NR33, mas algumas outras normas que nos irão auxiliar, como por exemplo, a NR18 fala das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E já sabemos que a indústria da construção existe sim algumas atividades que podem ter contemplando o espaço confinado. Existe a norma específica em segurança do trabalho em espaços confinados, que é a nossa NR33, no qual estamos conversando hoje. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabeleceu uma norma chamada a norma NBR 14787, chamada de espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. Então, como nós vamos fazer a identificação de espaços confinados? Qual é a base que nós vamos utilizar? Qual é a definição? Qual é a característica? Quais são os riscos? Nós temos sempre que estar atento para entender o que é um espaço confinado. É muito interessante ressaltar que existem situações, existem locais, existem empresas que ela não consegue entender se um determinado local é ou não um espaço confinado. Aqui tentaremos, da melhor forma possível, fazer com que você compreenda de uma forma simples e objetiva como que você vai detectar se aquele ambiente é ou não espaço confinado. Vamos lá? Vejam bem, olha a característica desse ambiente. Esse ambiente ele tem limitação de entrada e saída. Esse ambiente pode conter gases, deficiência ou até mesmo acúmulo de oxigênio ou outros gases. Esse ambiente ele é projetado para a ocupação, de forma contínua do ser humano, Vamos brincar se ele pode viver lá, analise esse local. Então vejam bem, as características dos acidentes. Ele vai ser caracterizado pela frequência, baixa ou alta, pela gravidade alta e acima de tudo tem o efeito cascata, pois 2/3 das vítimas fatais são resgatistas, ou seja, 2/3 das pessoas que estão dentro de um ambiente de espaço confinado, se for bem feito, se tiver tudo organizado, elas são resgatistas. Mas nós temos que atentar para o quê? Para as armadilhas, para aquela situação que isso não acontece comigo, vai ser rapidinho, nós vamos conseguir realizar, não faz medição aqui de novo não precisa, para quê? Já fez uma vez, não mudou nada, o ambiente vai continuar o mesmo. Então a gente tem que ter muito atento quanto a essas particularidades, pois o espaço confinado, ele não dá brecha. O espaço confinado não dá brecha, ok? Então vamos lá. Os riscos do ambiente de trabalho eles podem classificar em risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, ou também chamados mecânicos, certo? Então, quando nós vamos fazer um mapeamento de riscos, eu não sei se vocês já atentaram nas empresas, existe inserido, anexado,
no ambiente de trabalho, alguns mapas onde que tem algumas circunferências coloridas e algumas informações, eles são chamados de mapas de risco. São representações gráficas dos riscos que são existentes naquele ambiente de trabalho. É interessante verificar esses riscos, pois aquele mapa contém os riscos daquele ambiente, contém as medidas de proteção, contém os equipamentos de proteção que devem ser utilizados naquele ambiente. Então veja lá, os riscos físicos ele é verde, aqui é por causa da própria tela mesmo, está aparecendo azul, mas é verde, tá gente? Risco químico vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo e riscos de acidentes mecânicos azul. Então os riscos físicos são agentes de riscos físicos as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante e não ionizante e vibrações e etc. O ruído, existem várias fontes, compressores, turbinas, equipamentos de ar, e eles podem provocar o que? Surdez temporária, permanente, impotência, distúrbio do sistema nervoso. Então é muito importante atentar. E nós temos que atentar também que ele pode ser eliminado ou neutralizado quando nós utilizamos um equipamento de proteção coletiva, que seria um enclausuramento de máquina e dos equipamentos. Isso é uma adoção mais eficaz. Mas quando este não for eficiente ou quando estiver implantando a proteção coletiva, deve-se fornecer a proteção individual, que são os protetores auriculares de inserção ou protetores auriculares de concha, conhecido como abafador. Temos a radiação ionizante, as fontes encontradas na natureza ou até mesmo artificiais. A alfa, beta e a gama, o raio-x, e os danos, são as queimaduras, a esterilidade, o câncer e até a morte. Então existem as proteções coletivas, que são as barreiras, a distância, o controle do tempo e de exposição. Quando nós falamos em radiação alfa, as ondas radioativas são bloqueadas até mesmo pela mão ou papel. Agora, quando falamos da radiação beta, as ondas radioativas elas penetram no corpo humano e até 1 metro numa barreira de concreto. Que interessante. E a radiação gama, as ondas radioativas atravessam até mesmo o metal. E as radiações não ionizantes? São encontradas na natureza e obtidas também artificialmente. A radiação ultravioleta, o UV, o Sol é uma das fontes natural, e o trabalho com solda. Então a proteção individual, como a máscara com lente filtrante e roupas de raspas de couro, são equipamentos de proteção individual eficazes para esse trabalho com solda. E as temperaturas extremas? Calor. A fonte gerada por fornos, fornalhas, fundições e os danos de desidratação, alteração do metabolismo, queda de pressão, prostração térmica. E a proteção coletiva, que são os usos de equipamentos modernos que não permitem a emanação do calor para os trabalhadores. Então existem barreiras de proteção da propagação desse calor. E a proteção individual são as roupas refratárias, fornecimento de sais de hidratação, determinação de tempo de exposição versus tempo através de medição do cálculo de índice de bulbo úmido e termômetro de globo, denominado IBU-TG. Então as temperaturas extremas devem ser observadas. E dentro das temperaturas extremas também nós não temos somente o calor, temos o frio, que são as câmaras frigoríficas da indústria alimentícia, por exemplo. Danos são as nevralgias, as doenças do aparelho respiratório. E a proteção coletiva dos trabalhadores deve ficar fora da área fria. Agora, temos proteções individuais, como a roupa para o corpo inteiro, luvas e botas para temperaturas abaixo de zero, limitação do tempo de exposição dos trabalhadores e não permitir que as pessoas com problemas respiratórios trabalhem nesses locais. Vibrações é muito importante observar também, pois são algumas fontes como máquinas e equipamentos, e elas são divididas em vibração localizada e vibração de corpo inteiro. Os danos são os distúrbios do sistema nervoso central. Então as proteções coletivas, como máquinas, como os cabines e operação ergonômicas. A proteção individual, EPI, específico e limitação do tempo de exposição através do revezamento de pessoal. A umidade também, trabalhados de lavagem interna de equipamentos, trabalhos de lavagem interna de equipamentos.
Então, danos, doenças no aparelho respiratório. E a proteção individual é a proteção para a cabeça, do corpo inteiro, botas e luvas impermeáveis são equipamentos de proteção individuais para a umidade. As pressões anormais têm como fonte todo o trabalho onde a pressão do ambiente seja maior do que o ar atmosférico e o trabalhador está sujeito a pressões anormais. Então, quais são os danos que podem provocar? Engolia gasosa, acúmulo de gases nos alvéolos pulmonares, que impede a troca de O2 de oxigênio, acarretando em graves sequelas ou até mesmo a morte. Então, a proteção coletiva, que seria, né, uma proteção mais eficaz, ou medida administrativa, vamos colocar assim, o exame admissional periódico rigoroso, procedimentos de trabalho, cabines de descompressão. Né? E os riscos químicos? São agentes de risco químico, substâncias ou compostos ou produtos na forma de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, pela pele ou por ingestão. Os riscos biológicos são agentes de riscos biológicos, as bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros animais vivos, né? Ou seja, animais vivos e também mortos. E quais seriam esses danos, né, entre as inúmeras doenças profissionais por micro-organismos? Inclui-se a tuberculose, a malária, a febre amarela e a proteção, gente, a EPI e, acima de tudo, o controle dos vetores e treinamento para as pessoas que vão estar expostas a este risco. Os riscos ergonômicos às vezes não levam tão importância para eles, mas são agentes de riscos ergonômicos os fatores que possam interferir nas características físicas e psicológicas do trabalhador. E eles vão causar desconforto, até mesmo afetar a sua saúde. Então, por exemplo, levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia e repetitividade, postura inadequada de trabalho, né? São todos agentes do risco ergonômico. E quais são as fontes desse risco ergonômico? Acesso ao interior dos equipamentos, posição de trabalho, sensação de pânico, subir e descer escada de acesso sobre andaimes, né? Tem os riscos psicológicos, né, de outras pessoas, distúrbios psicológicos, depressão, síndrome do pânico, claustrofobia. E a proteção é adequar o posto de trabalho, as ferramentas adequadas, alteração no ritmo das tarefas, né, colocação do trabalhador com perfil adequado ao trabalho, treinamento dos trabalhadores, uns programas de qualidade de vida tão importante para conter a propagação desse risco. E os riscos de acidentes ou mecânicos são típicos dos espaços confinados, né? Riscos de choque elétrico, afogamento, engolfamento, configuração interna, queda de diferença de nível, impacto contra obstáculos, trânsito, isso tudo são riscos, né, de acidentes ou mecânicos. Nós falamos sobre engolfamento e algumas pessoas não conhecem esse engolfamento. E o engolfamento ele é muito encontrado em espaço confinado, principalmente quando vai fazer limpeza de silos, né? A pessoa, né, vai efetuar alguma limpeza ou alguma verificação, fica sobre os grãos. Esses grãos cedem e formam um buraco, né? O que acontece? Completamente enterrado em segundos, a pessoa desce e fica soterrado. E, infelizmente, isso gera a morte. Algumas informações importantes é referente aos índices, né, as avaliações. Então, o oxigênio, né, nós temos aí uma média de 20,9%, 21% de oxigênio, né, para a nossa sobrevivência. Nitrogênio 78% e outros gases 1%. Então a divisão é essa, de 78, 21 e 1. Né? Então o enriquecimento de oxigênio tem que tomar cuidado, a deficiência de oxigênio tem que tomar cuidado. Então o intervalo do percentual considerado seguro para a legislação vigente está entre 19,5% e 23,5%. Intervalo, tá, gente? O que nós consideramos como seguro é entre 19,5% e 23,5%. Observação que eu tenho que dar para vocês é 1% corresponde a 10 mil partículas por milhão. Olha para você ver que interessante. Quando falamos de 1%, ela vai corresponder a 10 mil partículas por milhão. E quais são os riscos atmosféricos? Atmosferas inflamáveis,
atmosferas pobres em oxigênio e atmosferas ricas em oxigênio. Então, às vezes a pessoa fala assim, aqui tem pouco oxigênio, eu vou ficar asfixiado, tem que ter muito oxigênio. Cuidado que você tem que ter muito oxigênio, que muito oxigênio pode levar à explosão, né? Então, continuando o risco de atmosféricos, nós falamos em deficiência de oxigênio. Quais são as principais causas? O consumo. Então, o consumo devido à respiração dos trabalhadores é uma, devido à combustão é outra, a decomposição de material orgânico é outra, a oxidação de metal leva a isso também, trabalhos de solda também pode levar a isso, bactérias, e também tem o deslocamento. Quando falamos de deslocamento, nós falamos de gases inertes, ou seja, a inertização. E existem outros gases asfixiantes também, né? A amônia é um deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses gases. E um cenário não intencional, ou seja, vamos pensar numa pessoa, já aconteceu isso em minha cidade, a pessoa que foi verificar uma cisterna, né? Não fez medição de gases nem nada, simplesmente desceu e não subiu mais, só subiu morto. Então tem que tomar muito cuidado com o trabalho em espaço confinado. Olha que interessante essa tabela. Características da deficiência de oxigênio. 23,5 ou mais, a atmosfera está enriquecida, gera efeito narcótico e o risco elevado de explosão ou de incêndio. Quando está em 20,9, a concentração normal de oxigênio na atmosfera. 19,5, nível mínimo aceitável seguro. Mínimo. 16% já vai considerar a desorientação, incapacidade de raciocínio e dificuldades respiratórias. Quando tiver 14%, a dificuldade em coordenação motora e fadiga. E 12,5%, gente, condição IPVS, tá? Imediatamente perigoso à vida e à saúde. Imediatamente perigoso à vida e saúde. Imediatamente, entenderam? 8% já vai gerar dificuldade mental e leva ao desmaio. 6% ou menos, extrema dificuldade, melhor dizendo, respiratória e morte em poucos minutos. Pouquíssimos minutos. Vejam bem, o enriquecimento de oxigênio, né, que são esses perigos, uma reação violenta na presença de óleos e graxas, ela vai potencializar a combustão em uma série de substâncias que não queimam em condições normais, né? Então, por exemplo, exemplo de caixas de espaços confinados. Caixa d'água espaço confinado, pensa numa caixa d'água gigante. Só tem uma entrada, só tem uma saída. Tanques, caixas subterrâneas, porão de navio, reatores, vasos de compressão, rasas de aeronave, silos, tubulações, túneis, trincheiras, caldeiras, decantadores, torres, geleiras, dutos, chaminés, ou seja, exemplos de espaços confinados não faltam. Vocês já se depararam com algum desse? Imagina você ter que fazer um trabalho dentro de um ambiente esse aqui. Ou uma solda dentro desse ambiente, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, mas o espaço confinado é só onde cabe uma pessoa só e apertadinho. Será? Você concorda? É só um lugar apertadinho, pequenininho? Não, nem sempre. Então, quando nós vamos classificar um espaço confinado, ela vai apresentar duas classes distintas. Olha que interessante. A classe 1 é o espaço confinado que tem ou teve materiais contaminantes, inflamáveis ou explosivos. Já o classe 2 é o espaço confinado que nunca teve materiais contaminantes, inflamáveis ou explosivos. Agora, as classes, elas se destinam a uma avaliação preliminar dos espaços confinados, devendo sempre ser observados os seus níveis para verificação e aferição da severidade dos perigos identificados. Então, são divididos em 3 níveis distintos com base na severidade dos perigos associados a cada nível. Então, vamos pensar no nível 1. Nível 1 é o espaço confinado onde a condição IPVS, isso inclui, mas não está limitado, a deficiência de oxigênio. Inclui, mas não está limitado a deficiência de oxigênio.
atmosfera inflamável ou explosiva e a concentração de substâncias tóxicas, ou mortais para o trabalhador. Ou seja, os riscos que ameaçam diretamente o quê? O sistema respiratório. Agora, já quando falamos do nível 2, o espaço confinado em que, em função da própria natureza dos trabalhos a serem realizados, o layout, a configuração da atmosfera interna, ela vai criar uma potencialidade para provocar uma lesão ou qualquer tipo de enfermidade no trabalhador. Assim, ela vai tornar-se necessária a adoção de medidas de controle específicas para o quê? Viabilizar a entrada e execução de trabalho no seu interior. Então, ela não apresenta qualquer condição IPVS. Já o nível 3 é um espaço confinado em que o perigo potencial não requer nenhuma alteração específica no procedimento normal de trabalho. Agora, é importante ressaltar o quê? Um espaço confinado, ao longo do processo de condicionamento, liberação, manutenção e fechamento, ela pode passar pelos 3 níveis de classificação. Então, cabe ao pessoal da saúde e segurança, saúde e medicina, saúde e segurança, após uma nova avaliação dos riscos, a definição de cada fase. Olha o perigo do espaço confinado. O espaço confinado ele pode simplesmente alterar. Ele pode alterar durante uma jornada de trabalho. Por isso que as medições têm que ser constantes. E o interessante é que a maioria das pessoas vai lá, faz uma medição no início e acabou. Né? E aí? E o risco que está trazendo? É muito importante ressaltar. Vamos lá. A atmosfera IPVS. Para as atmosferas IPVS, há 2 tipos de equipamentos de proteção respiratória que podem ser utilizados. A máscara autônoma de pressão positiva ou respirador de linha de ar. Vamos conversar um pouco sobre eles? Esses respiradores não são simples equipamentos. Eles são equipamentos importantes para a gente adentrar no ambiente de espaço confinado. E eles requerem treinamentos que são dados pelo próprio fabricante e pelo próprio pessoa, um responsável técnico que fabricou, vai lá e ministra esse treinamento de como utilizar esse equipamento. Mas o mais importante nisso tudo é fazer a análise de risco, porque a análise de risco é um método permanente de identificação e perigo. Método permanente de identificação e perigo. E sabe o que é interessante? Dentro do espaço confinado, dependendo do que você vai executar, você pode estar exposto a trabalho em espaço confinado e trabalho em altura. Dependendo do que você considerar ou do que você tiver, do nível que você vai considerar como base. Né? Às vezes você vai trabalhar dentro de um espaço confinado a uma determinada altura, onde que esse espaço confinado tem uma profundidade de 10, 15 metros e você vai trabalhar somente ao que? Vamos colocar assim, a 8 metros. E aí? Então nós temos que fazer uma análise de risco, não pensando em todos os riscos que a pessoa pode estar exposta. E dentro da análise de risco, nós vamos identificar os riscos e eliminar os riscos. E não sendo possível eliminar os riscos, nós vamos controlar esses riscos através de treinamento, de conscientização dos trabalhadores, de utilização de EPI, de utilização de EPC. Então nós temos que trabalhar sempre sobre esses riscos. E quando nós falamos em controle dos riscos, nós podemos utilizar a aplicação do Libra. Não sei se vocês conhecem essa aplicação, mas ela consiste em liberação, isolamento, bloqueio, raqueteamento e aviso. Repetindo, liberação, isolamento, bloqueio, raqueteamento e aviso. Vamos lá. Olha esse ambiente aqui. Quando nós falamos em sistema de proteção, quando nós vamos fazer uma manutenção, alguma coisa, nós temos que utilizar o sistema de bloqueio. E esse sistema de bloqueio ele é muito importante, porque ele vai fazer com que uma pessoa que não está desavisada, que esteja desavisada, não vai acionar um sistema enquanto alguém estiver dando manutenção. Né? Então lá o método de Libra que nós falamos, da liberação, do bloqueio, Vejam bem, aqui já teve o preenchimento, bonitinho.
Aqui todo o sistema de bloqueio, olha que interessante, né? Os cadeados, né? Para que ninguém tenha acesso aonde que vai efetuar, a pessoa que for efetuar a manutenção estar bem segura, né? As identificações, quem que bloqueou, que hora que bloqueou, com quem é o responsável, né? Todo o procedimento, tá? Terminando isso, guarda bonitinho e uma pessoa vai ficar responsável por a chave que está onde que está todas as informações. Trancou, guardou. Né? Aqui um exemplo lá da Petrobras, né? O equipamento retirado da bomba para manutenção, o Paulo, a matrícula dele, o início, a hora, o Paulo assinou, quem foi o responsável, Luiz, a matrícula dele e qual que é o número da chave dentro do cofre, 54. Tá? Interessante o método, né? Chavinha guardada, tudo trancado, etiquetado novamente. Ah, meu filho, agora para achar. Aí quando acontece do cara ir embora com a chave, ligam para ele, tem que voltar no trabalho, é coisa impressionante, né? Aqui um exemplo de bloqueadores, né? Olha que interessante. Ninguém tem acesso e pode executar a manutenção tranquilamente. Vejam bem, olha lá, ó. Ah, não tem como bloquear dessa forma, não tem. Pode procurar que tem bloqueador sim, tá? Ah, como que eu vou bloquear? Tem bloqueador para tudo, gente. Ó, as identificações, né? Equipamentos usados em atmosferas inflamáveis, né? Ferramentas não faiscantes que nós devemos utilizar, ou de bronze ou de liga de cobre e berílio. Equipamentos à prova de explosão, cascos e resfriamentos da ignição. Equipamentos intrinsecamente seguros, não tem energia suficiente para a ignição e existe classificação, né? Quando falamos de ventilação e exaustão, nós vamos substituir o ar contaminado por um ar limpo, tá? Quando atingir a concentração dos líquidos inflamáveis abaixo do LIE, e nós vamos ver isso quando a gente for preencher a permissão de trabalho, no limite inferior de explosividade. LIE, guardem isso, LIE, limite inferior de explosividade. Então tem a restrição do local e tem os tipos de ventilação: natural, mecânica e não permitir a ventilação por oxigênio puro. Lembra? Se nós temos um índice de oxigênio, o cara vai lá e manda ventilação com oxigênio puro. O que vai acontecer? A falta de oxigênio vira excesso de oxigênio. Aí já sabe o que vai acontecer, né? Então ó, vejam bem aqui, ó, insuflar, né, o produto volátil, exaurir, bonitinho. Ó, o produto pesado aqui vai insuflar, tudo bonitinho. Isso aqui é um método, tá, gente? Aqui as impurezas, ó, as impurezas, né? Olha que o sistema de comunicação não pode ser qualquer um, não. Sabe o que acontece? Gente, me deixa louco a pessoa falar e entrar em espaço confinado com celular. Celular é intrinsecamente seguro? Me ajuda que eu estou em problema? Hã? Então, o sistema de comunicação ele é executante, observador, responsável. Aí tem o sistema de medicina e segurança, resgate e emergência médica. Então esse aqui eu tenho que ir lá, o executante vai lá para o observador. Ó, bicho está pegando aqui. Aí o observador, junto com o responsável, vai lá para a segurança do trabalho. Ó, incidente aqui no setor tal, no local tal, no espaço confinado XYZ. Aciona o sistema de resgate. O sistema de resgate já vai acionar a emergência médica. Automaticamente, dependendo da situação, a emergência médica já vai fazer o resgate para o hospital mais próximo e salva a vida da pessoa. Então o sistema de comunicação é muito importante. Então as placas de controle de entrada e de orientação. Então olhar sempre para o cadeado, lá, espaço confinado liberado, entrada com permissão para trabalho. Espaço confinado, entrada proibida. É interessante utilizar isso aqui, tá, gente? Olha que bacana as placas de identificação. Área confinada, controle de entrada de pessoas. Aí aqui já está as pessoas, tudo aqui é um modelo da Petrobras, tá? Que é um modelo da Petrobras que pegamos na internet também, autorizada para espaço confinado, frente e verso, né? Avaliação e monitoramento de equipamento de medição. Então é uma regra fundamental. Não confie apenas nos seus sentidos. Ah,
já tem 30 anos que eu trabalho com isso, só pelo cheirinho eu já sei. Não vai nessa não. A maioria dos gases e vapores mortais não são visíveis e não tem cheiro. Tá? Então, nas avaliações de monitoramento, devemos identificar fumaça que obstrua a visão a uma distância de 1,5 metro ou menos. Concentração de oxigênio abaixo de 19,5% ou acima de 23,5%. Qualquer condição conhecida como imediatamente perigoso à vida e à saúde, IPVS, guardem IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Né? Então, nas avaliações de monitoramento, devemos identificar concentração de qualquer substância acima do limite de tolerância em partículas por milhão, conforme a NR15 ou a CGH, ou o que for mais restritivo. Misturas inflamáveis, isto é, aquelas cujas concentrações estejam entre o limite inferior de explosividade, LIE, guardem isso, limite inferior de explosividade, LIE, e o limite superior de explosividade, LSE, limite superior de explosividade, nós já falamos sobre isso, né? Aí quando nós falamos do monóxido de carbono, olha para vocês verem, não possui odor e cor. Ele é nocivo ele é um nocivo gás e pode permanecer por muito tempo em ambientes confinados sem que o ser humano tome providências de ventilar ou exaurir o local. E desta forma, em caso de entrada nesses locais, poderemos ter consequências danosas ao homem. Né? Então, quando nós falamos aqui em limite de tolerância de 39 partículas por milhões, vejam bem, se estiver acima de 200, vai dar dor de cabeça. De 1.000 a 2.000, palpitação. De 2.000 a 2.500, olha a caveirinha aqui, já está gerando a inconsciência. E acima de 4.000, infelizmente, a morte. Tá? É muito importante estar atento a isso. O sulfeto de hidrogênio, também muito encontrado em espaços confinados, né, conhecido como gás sulfídrico, este é um dos piores agentes ambientais nocivos ao ser humano, juntamente pelo fato de que, em altas concentrações, o nosso sistema olfativo não consegue detectar sua presença. Ou seja, eu estou entrando, não estou cheirando, não estou sentindo nada. E é aí que vem o problema. Olha para você ver, o limite dele é baixíssimo. 8 partículas por milhão. E se você tiver a 50 a 100 vai te dar irritação. De 100 a 200 vai te gerar problema respiratório. De 500 a 700 já vai te levar à inconsciência. E acima de 700, meu amigo, já é vis. O nitrogênio, ele é amigo ou inimigo? Interrogação. O nitrogênio é um gás inerte não tóxico e sem odor, sem cor, sem sabor. Ele não é inflamável. A exposição ao nitrogênio no ambiente pode ser fatal, pois ele é um agente supressor e desloca o CO2 e o O2 completamente. Na ausência do CO2, perde-se o sinal para o cérebro, que é o estímulo para a respiração. E na sua falta ocorre o quê? Asfixia. Né? Então, o nosso querido detector de gases, ele vai quantificar uma atmosfera tóxica inflamável. O oxímetro, ele vai identificar a concentração de oxigênio em um ambiente. O cromatógrafo, ele vai qualificar qual gás tóxico inflamável está presente. O índice de bulbo úmico termômetro de globo identifica o calor do ambiente para ser avaliado o estresse térmico. E outros de acordo com a análise de risco que for detectado o risco no ambiente de trabalho. Né? Então, olha lá, ó, o explosímetro. Ele está efetuando a medição de H2S e de oxigênio. Olha que interessante. Tá vendo? Tá? Ao kit multigás. Por que o kit multigás é importante? O próprio nome diz, ele é multigases. Então, claro que quanto mais detecção tiver, melhor, né? Mas aqui nós temos aqui 4 gases. Ele já vai fazer um trabalho importante de verificar oxigênio, né? E fazer outras verificações.
Olha aqui, ó, que bacana. A pessoa já desce com ele, né? Faz a medição antes até um certo limite e depois a pessoa vai descendo com ele devagar. Começou a apitar, parou, vamos sair vazado, que o bicho está pegando, né? Olha que interessante, as medições em diferentes níveis de altura. Então, as medições devem ser realizadas em vários pontos devido à densidade dos gases tóxicos, né? Então, olha lá, ó, até 0,55 metros, 0,97 metros, 1 metro, por aí vai, ó. Então, aqui dentro, dependendo do gás tóxico que eu tiver aqui dentro, né? E os equipamentos seguros, gente? Olha, isso é muito importante. É muito importante os equipamentos para utilizar, né? E aqui nós temos aqui, ó, o nosso querido tripé, né? Então, o arco-fio com cilindro de ar reserva, ou seja, aqui o pessoal vai trabalhar com ar mandado, né? Com cilindro de oxigênio, o capacete de segurança. Olha para você ver a corda, o equipamento de resgate. O equipamento de resgate é extremamente importante, tá? O talabarte de proteção contra quedas, olha, a corda, o estribo, né? O mosquetão, o cinto, o freio, o capacete, o ascensor, né? Os mosquetões, né? A polia de cima. Ou seja, gente, espaço confinado não é uma brincadeira de pular no buraco, não, tá? É uma coisa muito séria e requer equipamentos importantes. Aqui nós estamos demonstrando alguns equipamentos que talvez as pessoas não conhecem. Por exemplo, o laringofone, né? Lembra que nós falamos de equipamentos de comunicação intrinsecamente seguros? Então nós estamos aqui demonstrando um equipamento de comunicação seguro, né? Aqui nós temos o EPR de fuga, o cinto de roupas especiais para determinados trabalhos que for ser executado. E a equipe de resgate? A equipe de resgate é o pessoal capacitado e regularmente treinado para retirar trabalhadores dos espaços confinados em situações de emergência e prestar os primeiros socorros, né? Então, de acordo com a NBR 14787, prevê que as equipes de resgate devem desenvolver e implementar procedimentos para os serviços de emergências especializados em primeiros socorros para resgate dos trabalhos em espaços confinados, né? Então, o que seria esse autorresgate? É a capacidade que a pessoa vai desenvolver pelo trabalhador, né? Através de treinamento, óbvio, que possibilita o seu escape com segurança de espaço confinado que entrou em PVS, né? E quando nós falamos de equipamentos especiais de resgate, nós temos aqui o freio 8, utilizado em descidas, os brocantes, que servem para travar a corda e também para a ascensão, os ascensores como o 8, que serve para descidas, né? A chapeleta, que serve para são as ancoragens, as malhas rápidas e mosquetões, né? Os cintos de segurança, as cintas de ancoragem, as macas e pranchas. Então são equipamentos especiais de resgate. E os equipamentos especiais e equipe de resgate, olha que interessante. Ninguém trabalha em espaço confinado sozinho. Então tem um entrante, tem um vigia, tem um supervisor de entrada. Então é uma equipe multidisciplinar muito competente para que trabalhe em espaço confinado com segurança. Então existirá a identificação dos riscos, o controle dos riscos, o sistema de permissão de entrada, os equipamentos especiais, a designação correta do trabalhador, teste e monitoramento, procedimento de emergência, treinamento e um programa de revisão, que é muito importante. E como a gente fala em permissão de entrada, vamos conversar um pouco sobre permissão de entrada? Então, da permissão de entrada vai a identificação do local a ser adentrado, preste atenção, identificação do local a ser adentrado, o propósito da entrada, a data e a duração da entrada autorizada, a descrição dos riscos encontrados, as medidas de controle, as condições aceitáveis, o diagrama do local, os resultados de testes, incluindo o nome do responsável, os procedimentos de comunicação adotados, as equipes especiais, a identificação de pessoas, o plano de emergência, o espaço para as observações, a assinatura dos envolvidos. Isso tudo são elementos, né, do APET.
Então, as funções e deveres dos trabalhadores, observadores, encarregados, supervisores de trabalho em espaços confinados. Olha que interessante, né? Tá sempre atento. Aqui eu vou abrir um aspas, contar uma história. Houve-se uma situação onde que a pessoa estava dentro do espaço confinado e a pessoa estava lá como vigia. Aí a pessoa executando lá o trabalho, ele viu que estava muito quieto, muita coisa, e começou a chamar o outro lá. Vamos inventar um nome aqui. Ô Zé! Ô Zé! Então, isso é a pessoa que estava dentro do espaço confinado. Achando estranho, a pessoa que estava dentro do espaço confinado saiu. Quando ele saiu, assim, olhou para, né, inseriu a cabeça do lado de fora. Cadê o Zé? Tava batendo papo na portaria, né? Esse é um vigia muito interessante. Você vai confiar sua vida num vigia desse? Claro que não, né? Então, o observador é o trabalhador treinado que posiciona fora do espaço. Ele controla e monitora os trabalhadores autorizados, promovendo a evacuação e solicitando resgate em situação de emergência. Quais são as responsabilidades do observador? Conhecer os riscos e as medidas de prevenção, estar ciente dos riscos de exposição dos trabalhadores autorizados, manter contagem precisa dos trabalhadores autorizados no espaço confinado, permanecer fora do espaço confinado junto à entrada. E também acionar a equipe de resgate quando necessário, operar os movimentos de pessoas em situações de emergência, manter a comunicação com os trabalhadores, monitorar o estado deles e alertá-los em caso de abandono, não realizar qualquer outra tarefa que possa comprometer o dever primordial, que é o de monitorar e proteger os trabalhadores. Então, outro dever do observador é monitoramento constante, registros de ações tomadas, comunicação, controle de pessoas autorizadas ou não, acionar o plano de emergência e sempre, repito, sempre estar do lado de fora. Dar ordem de abandono do local, né? Já o trabalhador autorizado, alguns chamam também de entrante, né? Ele é um empregado treinado que recebe autorização mediante a documentação formal, né, a permissão de trabalho, para entrar no espaço confinado liberado. Conhecer os riscos no local de trabalho, conhecer as consequências da exposição do risco, saber manusear os equipamentos especiais, comunicação permanente do lado de fora, acatar as ordens de abandono imediatamente, alertar o observador em caso de perigo no interior do espaço confinado, estar adequadamente o quê? Treinado. Então, o trabalhador autorizado deve conhecer os riscos no local de trabalho, conhecer as consequências da exposição ao risco, saber manusear equipamentos especiais, comunicação permanente do lado de fora, né? Acatar a ordem de abandono imediatamente, alertar o observador em caso de perigo no interior do espaço confinado e estar adequadamente treinado. Ele assume a responsabilidade, né, das permissões de entrada, né, os deveres do encarregado, melhor dizendo, perdão. Eles assumem a responsabilidade, né, de permissão de entrada, responsável pela segurança individual e coletiva, certifica-se que o plano de emergência está disponível, assegura se as condições aceitáveis sejam mantidas durante o trabalho. Ele deve indicar um representante de equipe de trabalho, né, para que seja garantido o cumprimento das ações quando sua ausência, dá baixa a permissão de entrada após o serviço, executando conforme norma da PT, certificar que o local está em condições seguras e operar novamente ou não. É importante também que deveres do encarregado aqui também pode ser chamado como supervisor, tá? E deveres do grupo de trabalho. O grupo deverá, antes da entrada, certificar-se que as condições e orientações operacionais de segurança estejam uniformes e compreendidas entre todos os envolvidos. O pessoal emitente de PT, requisitante de PT, trabalhador autorizado, observador, técnico de segurança, resgate e saúde. Olha que pessoal interessante, né? Responsabilidades do emitente da permissão de entrada. Determinar as condições de entrada e permanência no espaço confinado liberado. Determinar as responsabilidades ou troca do observador. Instalação e sinalização quanto à abertura da bebida, né? Conferir se a entrada, permanência no espaço confinado liberado ocorreu de acordo com as recomendações da permissão de entrada, né? Cancelar os procedimentos de entrada quando necessário. E a permissão para o trabalho, a PT. Aqui é um exemplo de permissão de trabalho, tá, gente? Uma pessoa fazer trabalho ar quente. Então, equipamento. Elaborador, um nome aqui, Rodolfo Toledo,
Tá aqui o local de execução, a iluminação de emergência dos geradores, etc. O que vai ser a descrição do trabalho, gente? Olha lá, ó. Vai montar o suporte de eletrodutos com lançamento de cabos na canaleta pluviais, lá, tá vendo? Tem que descrever o que vai ser executado, né? Ela veio através de uma análise de risco, então tem que ter um número da análise de risco aqui também, ok? Então, aqui a lista de verificação é um checklist mesmo. A iluminação dos locais de trabalho é adequada? Marca beleza. As ferramentas estão adequadas à realização do trabalho? Opa! Espaços confinados, os acessos são seguros e permitem movimentação rápida? Show! Né? E vai ticando. Existem trabalhos que interferem nessa frente de trabalho? Perdão. Então aqui, ó, vai rubricar. Quando não se aplicar, não aplica. E quando tiver alguma relevância, coloca aqui também, né? Aí aqui fala algumas recomendações, né? Recomendações permanentes. E quem são as autorizações para o trabalho? O emitente, a matrícula dele, o nome. Aí colocou Petrobras Regap, que o César também, a subliberação da linha, o Rodolfo também. Aqui são as pessoas envolvidas. As informações gerais de encerramento, né? Trabalho concluído se sim ou se não. As observações dos equipamentos do local, com pendência ou sem pendência, alguma observação. E aqui em relação à quitação da permissão, né? Quem é o requisitante e etc. Né? Olha aqui, ó, prevenção de acidentes, a permissão para o trabalho. Aqui é um outro modelo, né? Permissão para o trabalho, um outro modelo também. Tá vendo? Então você vai criar dentro, né, dentro da sua empresa. E é importante você entender os riscos e preencher certamente a sua permissão de trabalho. Então lembre-se, o seu direito de recusa. Se você tiver risco grave e iminente, não efetue a atividade. Comunique os responsáveis imediatamente. A sua vida é muito importante. Vale mais você perder um minutinho na vida do que a vida em alguns segundos. Tá certo? Valeu, pessoal!